Fala galera, sejam todos no mínimo muito bem-vindos ao Boletim Podcast. Eu, Rui Alves, apresento esse quadro de bate-papo do portal de notícias Boletim Goiás. Antes de mais nada, você que está chegando agora, novamente eu te peço, deixe aqui a sua curtida, o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para acompanhar outros vídeos. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Estou aqui com meu amigo, Dr. Daniel Castro. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso bate-papo, viu? Eu agradeço, viu, pela oportunidade, é uma honra estar aqui, né, falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os reflexos sociais, né, inclusive nesse período de eleição. Né, tanta coisa tem acontecido, né, Rui? Sim, é um tema muito novo, né, Daniel? E que é necessário. Muita gente já vê assim, uma sigla, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é isso? Não estou entendendo nada. Muitos empresários que não têm estrutura, às vezes ficam muito perdidos com isso. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas antes, Daniel, a gente que é amigo, mas há pouco tempo, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre você com a advocacia, tá? Porque assim, nós somos colegas de profissão, certo? Uhum. E eu até costumo dizer que a advocacia, a área da advocacia que escolhe o advogado. Não o advogado que escolhe a área de atuação. De repente, parece que a coisa cai no nosso colo e é para essa área que eu vou seguir, né? Devido à extensão que a gente tem na advocacia. Assim foi comigo com o direito eleitoral. Comecei a trabalhar no meio político, me formei quando eu fui ver, não, então é isso aqui que eu vou fazer para minha vida. E você, Daniel, como é que foi a advocacia? Como é que ela começou na sua vida? E como que a LGPD apareceu aí? Eu sempre fui apaixonado com mudanças sociais, né? Acontecendo, a sociedade mudando, transformando, hábitos, costumes. Então, tudo isso linka muito com o sentido do direito, que eu preciso acompanhar as mudanças. Então, sobre os dados, sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, devido à modernidade, as plataformas digitais, agora o contato virtual, tudo isso me fez levar ao interesse de conhecer sobre essas mudanças, como que funciona essa plataforma. Porque agora, hoje tem, né, a inteligência artificial, que é incrível, então tudo é bem automatizado e devido a toda essa mudança, essa diferença me chamou a atenção. Eu vou estudar um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E também eu sou muito apaixonado com a legislação europeia, né, com todas essas mudanças das culturas. Né? Hoje, por exemplo, a gente entende, a primeira legislação foi em 1970 na Alemanha, né? Bem garantista, a Alemanha, o qual eu vou buscar a aprovação, eu tenho que buscar o consentimento. E hoje a gente entende e vê essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados que utiliza muito esse consentimento, né? Então é bem interessante. E até o interesse, né? Proteção ao titular, aquele que precisa de ajuda, né? Então, isso tudo me chamou a curiosidade, aprender um pouco mais. Então, na verdade, você já é um estudioso dessa proteção, já de tempos. Mas antes da LGPD aparecer na sua vida, você já atuava em outras áreas aí do direito? Sim, com certeza. Antes, eu atuava com empresas, né? E, assim, para assegurar a segurança jurídica, todo o interesse do empresário, eu comecei a entender que os dados estavam sendo cada dia mais valorizados, né, até pelo titular. Então, tudo isso me chamou a atenção. Eu preciso agir. Como eu sempre fui um estudioso, inclusive na história, me chamou a atenção todas essas mudanças. Aí surgiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e dessa autoridade começou as previsões das sanções. Aí eu vou precisar me adequar. E o empresário, Daniel, me ajuda, doutor, eu preciso da sua ajuda. E assim, foi um estudo que era um estudo complementar, hoje virou uma especialização. Bacana, então acabando que não diferente do meu, você começou a trabalhar com direito empresarial, com o empresário, e aí foi surgindo a necessidade de aprofundar mais no tema específico e virou aí então uma especialidade. Isso. No sentido. Com certeza. E é tão assim, interessante porque hoje você vai falar, eu atuo em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo, olha, mas alguém me ligou e pegou meus dados. Né? Nossa, e agora? Então, eu lembro que também existia muita indignação comigo.
Né? Nossa, alguém está me ligando, como conseguir meus dados? Então, tudo isso gerou uma vontade maior em estudar. Certo, Como aquela funciona ligação essa lei. de cartão de crédito. Com certeza, né? Doutor Daniel Castro, você aceita um cartão de crédito? Com certeza. Vamos mandar E quando não, mandava na sua casa sem você pedir, né? Não, com certeza. Esse é o pior, né? Mas engraçado você falar sobre aprimorar e o empresário. Eu já falei aqui algumas vezes, acho que falei algumas vezes, também não sei, tem que conversa tanto aqui. Eu entrei no direito por causa disso. Eu tenho formação em administração e a gente trabalhava no comércio e a gente teve um prejuízo durante 6 meses na casa dos R$30 mil, porque o nosso contador não nos deu orientação na época de que a gente estava pagando um imposto que não era necessário. Estava tendo uma votação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, isso lá no Pará, que iria cortar aquele imposto estadual. E aqueles que não estavam pagando, estavam de forma suspensa, quando foi aprovada a lei para cortar o imposto, não precisava pagar. E aqueles que pagam, você sabe, depois que você paga algo para o Estado, receber de volta é uma impossibilidade. E a gente veio pagando 6 meses aquilo, sendo que não tinha necessidade de pagar. Aí quando encerrou, que a gente viu que a gente perdeu em torno de R$30 mil em 6 meses, eu falei assim, opa, eu tenho que estudar direito, porque só ser empresário aqui não está dando certo. Claro, eu já penso diferente hoje como advogado e na área aqui empresarial, no empreendedorismo. Acho que o empresário tem que contratar um bom advogado, porque ele não consegue fazer as duas coisas. Ou ele vai ser advogado ou ele vai ser empresário. Ele tem que dedicar bem a alguma coisa. E por isso a necessidade. Mas eu senti a necessidade de querer estudar. E aí depois, quando a gente fechou o nosso comércio, eu já estava lá no meio do direito, né? Eu falei, agora eu vou ser advogado e vou atuar nessa área. Mas isso mostra a importância do conhecimento jurídico para o empresário, que era a sua área de atuação, né? Com certeza. E é interessante porque antes de advogado, eu também amava empreender, né? E hoje, como advogado, eu tenho uma vontade, eu acabo empreendendo com meus amigos. Né? E eu acho que a advocacia é um empreendedorismo, cara. Com certeza. A gente, como advogado, a gente tem que fazer algo novo todo dia, inclusive até porque por causa das travas que a gente tem legislativas de publicidade do nosso trabalho, né? A gente tem que ter esse cuidado muito grande, porque o Código de Ética e Disciplina da OAB ele é bem rígido nesse sentido quanto às publicidades. E aí a gente, inclusive, tem que empreender, tem que inovar, tem que buscar alguma forma de apresentar para poder se posicionar no mercado também, né? E quando a gente defende uma empresa, representa uma empresa, simplesmente a gente empreende com ela. É impossível, né? A gente se coloca no lugar dessa empresa, né? Por exemplo, no início veio uma startup para mim oferecendo uma plataforma digital, falando como que eu vou fazer essa adequação, proteção de dados. Aí eu empreendi junto, não, vamos fazer isso, vamos pensar o que você acha melhor. A gente poderia colocar assim na legislação, usei a legislação trabalhista, usei a legislação em proteção de dados, a empresarial. Então eu falo que o bom empreendedor, ele ama estudar. E o bom advogado ama empreender. Muito bom. E é isso mesmo, esse empreendimento ele é geral. Agora, então, entrando um pouquinho mais sobre a LGPD. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o nome já nos diz que é uma lei que protege os dados do consumidor, podemos dizer assim, não só do consumidor, do cidadão no geral. Correto? Uhum. Seria esse melhor entendimento? Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela assegura a fins comerciais a quem disponibiliza os dados para uma empresa, uma instituição, uma associação, tudo com um determinado fim, que é esse fim comercial. Então, este titular de dados, a gente assegura que seja zelado com a dignidade, zelado, inclusive, com conhecimento. Né, sobre o porquê que eu estou pegando os seus dados e por qual motivo e com quem vou compartilhar eles. Certo. Então, e isso pensando empresarialmente, mas você até comentou, a gente está aqui no ano de 2022, eleições já estão batendo aí na porta, logo agora o dia próximo, 2 de outubro, né? O candidato também. E a gente vê isso acontecer demais. Do nada você está em casa, de repente chega uma mensagem, um número que você não conhece, com o número lázinho do candidato, deputado, senador, governador, sei lá quem for. Aonde que eu tenho esse número? Quem conseguiu? Cara, isso é revoltante, né? Com certeza. Pro eleitor.
e pelo artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, você tem o direito de questionar esse eleitor, esse apoiador, e perguntar da seguinte forma: quem compartilhou os meus dados e por quê? Então, por exemplo, se for esse dado ele for público, caso um número de celular estiver no Instagram, no Facebook, ele é público. Então, realmente não vai precisar do consentimento. Porém, mas se esse dado ele não for público, é um dado privado, um dado particular, um telefone que eu não passo em redes sociais, aí sim é uma problemática. Então, você tem o direito de fazer uma reclamação perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para averiguar. Entendi. Então, quer dizer que se eu vou lá e coloco no meu Instagram o meu telefone para contato, porque eu trabalho de forma comercial, uma loja de roupa, por exemplo, coloco no meu Instagram lá o meu contato. Quer dizer que qualquer pessoa pode utilizar aquele número para mandar mensagem, porque ele é público. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ele se considera como público o dado. Porém, não afasta a possibilidade de uma outra indenização na esfera civil, uma utilização do Código Civil, por exemplo, no caso de cobranças excessivas, no caso de abuso, uma perturbação. Então, tudo isso aplica-se no Código Civil. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou aplicar da seguinte forma: eu passei os dados e eles utilizaram esses dados de forma indevida. Né? Entendi. Por que eles utilizaram os meus dados? Certo. De repente, uma mensagem, eu, por exemplo, vou lá para vender, para anunciar, eu vejo uma empresa e quero oferecer ela um espaço de publicidade lá no Boletim Goiás. Então, eu olhei lá no Instagram o númerozinho e mando a mensagem: oi, anuncie conosco no Boletim Goiás. Isso aí não fere a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma mensagem no número público, correto? Mas aí, se eu já ficar enviando mensagens excessivas, aí já passa a ser uma perturbação. Seria nesse entendimento? E é interessante porque, no caso de uma instituição, tem o termo de privacidade, o qual prevê eu vou conceder que eu posso utilizar isso em determinado período. Mas, por exemplo, eu estou utilizando isso de forma indevida. Então, eu vou te mandando mensagem todos os dias e não tem essa previsão na privacidade de dados, no termo, no documento. Então, já se torna abusivo e fere a lei. Então, tudo precisa estar claro na legislação. Tudo precisa estar claro para o titular de dados. O porquê que os meus dados estão sendo utilizados e quanto tempo que eles vão utilizar esses dados. Entendi. Tem que ter essa transparência, na verdade. Transparência. É isso. Os dados eles são até utilizados, mas precisa ter essa transparência. E sempre os dados precisam estar atualizados e com a íntegra, o conteúdo real. Porque caso os dados estiverem de forma incompleta, o titular de dados ele tem a opção de buscar essa mudança desses dados. Inclusive, o titular de dados ele pode pedir todos os dados dele em uma empresa. E a empresa ela precisa, de imediato, fornecer um relatório simplificado, mostrando: olha, eu utilizei os seus dados para assim, dessa forma, por qual motivo você fez isso. Então, tudo isso precisa estar disponível para o titular de dados. Entendi. Então, exemplo, eu fui ali hoje à tarde numa loja que revela fotos aqui em Goiânia e revelei uma foto. Ali fiz um cadastro na hora de colocar lá a foto para mandar. Então, eu coloquei meus dados ali. Se de repente eu começo a receber algumas informações de publicidade dessa empresa, eu posso perguntar a ela como que ela está sendo utilizados os meus dados, é isso? Com certeza. E outra, a realidade precisa estar claro que a empresa pode mandar essas mensagens. Porque se você apenas passou os dados, mas não tem o conhecimento, esses dados vão ser usados para publicar, para marketing, para apresentar serviços, já está ferindo a lei, porque não tem a transparência. Certo. Agora, se eu tivesse aceitado um clique ou por uma assinatura, um acordo, um termo de consentimento que utilizaria meus dados para publicidade, aí estaria legal. Aí estaria legal. Entendi. Olha que interessante. Mas comercialmente falando, você acha que atrapalhou o comércio, a aplicação dessa legislação no Brasil? Que dessa forma ela é muito rígida ou seria o ideal para o mercado? Engessou em relação às vendas. Né? Não é uma venda muito rápida hoje. Hoje precisa estar com documento, precisa estar claro. O titular de dados ele precisa ter conhecimento.
o porquê que a empresa vai utilizar os dados, o quanto tempo que vai utilizar esses dados. Porém, esse engessamento, ele gerou uma segurança jurídica imensa. Inclusive, um caso de uma mudança, um vazamento de dados, a empresa ela vai conseguir resguardar. Então, outra, até mesmo para pesquisas. Para pesquisas, a empresa acaba se resguardando. É aquela questão, ser organizado é difícil, mas tem suas virtudes. Né? Agilidade também nas pesquisas, agilidade nas vendas. Por exemplo, você tem um termo que prevê a publicidade, prevê o marketing, é uma ótima forma de você conquistar, né? De você conseguir a venda de um produto. Mas caso você não tenha, e aí está utilizando isso de forma arbitrária, você pode levar uma indenização civil, sofrer sanções administrativas, tudo isso em prol do titular. Então, e hoje ficou até mais fácil, então, para as empresas digitais, no meio digital, né? Aí você chega lá, vai comprar um produto, antes de comprar o produto, faça seu cadastro. Aí você vai lá e faz o cadastro, tem as duas caixinhas lá, de aceitar o termo de uso e o termo de condição. Aí você não clica e vai tentar fazer o cadastro, já não é possível. Aí ninguém lê aquele termo. Isso é um fato, né? Ninguém está querendo comprar, eu quero comprar uma vasilhinha dessa aqui, um jogo de vasilhinha desse aqui, eu não vou ler aquele termo desse tamanho. Só que provavelmente as empresas estão colocando ali que é um termo de consentimento e utilização dos dados para fins de publicidade, correto? Correto. Inclusive, esse termo ele não pode estar muito escondido, né? Nas plataformas digitais. É bem interessante, né? Porque alguns sites, eles colocam a privacidade de dados desse tamanhozinho, assim. Certo. Aí, às vezes, o titular ele olha, nossa, mas que estranho, onde está o termo? Então, toda essa dificuldade, ela gera um problema também. Certo. Até porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que a publicidade tem que ser clara para o consumidor, né? Ela tem que ser visível, né? Tem que ser ampla. E, então, a proteção de dados tem essa nuance aí. Ela protege, mas também acaba protegendo hoje o empresário, se ele enxergar por outro lado. Com certeza. Né? Porque a partir do momento que ele utiliza disso e coloca lá de forma clara os termos de privacidade e a pessoa aceita, e ele utiliza e depois a pessoa fala, não, mas eu não aceitei, porque eu não quero receber isso, da onde foi, eu vou fazer uma denúncia. Não, mas espera lá, você aceitou o termo, está aqui. Então tem esse respaldo jurídico também, né? E fora a possibilidade também de buscar fornecedores, parceiros internacionais que vão olhar a empresa com outros olhos. Olha, ele leva a sério os dados do titular, ele leva a sério os dados da pessoa física. Então gera também uma visão, uma imagem boa para fechamento de negócios. Você acha que isso é interessante? Eu não tinha parado de pensar dessa forma. Então você acha que hoje potenciais parceiros internacionais buscam empresas que resguardam, que protegem os dados dos seus? Na Europa é uma exigência. Hoje eu só vou compartilhar dados se quem for receber esses dados estiver adequado. Por isso que o Brasil veio com a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Olha, tão interessante, né? Em 2016, já a lei europeia, GDPR, que exigiu. Apenas em 2019 surgiu a lei aqui, em 2020 entrou em vigor. Certo. E em 2021 as sanções. Nossa, o Brasil... Então foi uma exigência legal, exigência da Europa. Porque o Brasil estava perdendo mercado. Com certeza. Agora o interessante, a gente pega uma visão, São Paulo, estado de São Paulo, que tem essa linha, essa parceria internacional muito grande, a maioria das empresas acabam se adequando. Antes mesmo da lei já estavam adequados. Antes de ter a sanção que aconteceu em 2021, quando a lei já veio em 2019, eles já começaram a analisar e já começaram a se adaptar. Porque ele independe da sanção que ele vai levar por não fazer. A sanção maior que ele tem é de não poder vender para parceiros internacionais. Com certeza. Eu falo que a multa pecuniária ela é nada comparando a suspensão do uso de um dado. É verdade. Pro empresário, assim. No começo do bate-papo, você falou que em 1970 já começou algo relacionado à proteção de dados na Europa, foi isso? Isso mesmo. Foi na Alemanha, né, uma Alemanha garantista, né, uma lei bem mais rígida, surgiu a primeira legislação, né, e em 1995 já foi uma diretriz da Convenção Europeia,
Certo. E apenas em 2016 houve uma legislação única europeia falando da proteção de dados, o qual exigia, eu vou compartilhar dado com um país apenas se esse país estiver adequado. Uhum. Né? Então a gente está falando de um avanço legislativo na Europa, lá na Alemanha, antes mesmo dos meios digitais. Né? Porque era aquele período lá que começaram os computadores, mas não tinha essa comunicação global por causa da internet, que ela não existia na época, e já se tinha uma preocupação quanto aos dados do consumidor que ele colocava lá, né? Exemplo, o consumidor que ia numa loja, de repente na Alemanha, deve ter uma loja dessa que vende 24 vezes no crediário, que faz propaganda, quero pagar quanto? 24 vezes no crediário, a pessoa ia lá, fazia a compra, deixava os dados, e ali tinha uma disponibilidade regular da utilização daqueles dados com parceiros, né? E já vinham alguns transtornos de forma manual. E aí, então, com o avanço tecnológico em 2016, que a Europa resolveu fazer esse apanhado, foi isso? E ela começou com uma diretriz apenas da Convenção Europeia. Não era nenhuma lei, Nenhuma lei. Era só uma orientação. E foi em 1995, essa diretriz. Certo. E apenas em 2016 que surgiu essa legislação. O grande impulsionar que se discute na época era algumas empresas, alguns países que tinham dificuldade de adequar. Mas qual que era o prejuízo? É que uma informação, um dado, vinha para uma empresa e depois ela voltava incompleto. E o titular de dados ele sofria com isso. Então, olha, não compensa, eu estou tendo um prejuízo financeiro. Porque você está falando que a atividade ela tem que ser de uma forma, mas no final ela é outra. Então, devido a esse prejuízo financeiro, foi obrigado a ter uma legislação europeia que regulasse e obrigasse os países membros a implementar a proteção de dados. Entendi. E no Brasil, conforme tudo atrasado, né, a coisa aconteceu. Mas a gente viu também que houve várias reportagens televisivas falando de vazamento de dados, principalmente de redes sociais, né? Facebook, por exemplo, vazamento de dados, inclusive em eleições, para compartilhamento. Você acha que esse avanço da internet, avanço das redes sociais e a forma da utilização dos dados também foi um motivador para poder regulamentar essa legislação de proteção de dados na Europa em 2016 e posteriormente no Brasil? Com certeza, e um impulsionar muito grande que houve, inclusive foi na fase da pandemia, porque começou a utilizar de forma frequente o mecanismo digital, que é a plataforma. Né? Então tudo isso impulsionou. Então você acha que no Brasil, na Europa já existia em 2016, nem se imaginava a pandemia, né? E aí, com a pandemia em 2020, já houve essa necessidade, inclusive, de começar a ter sanção. Né? Porque a lei já estava aqui em 2019, né? Já tinha a discussão sobre a lei. Em 2020 ela foi sancionada, que você falou, né? E em 2021 que foram começar a aplicar sanções para isso. Então, falar de sanção. Para quem descumpre a LGPD, qual é o tipo de sanção? A empresa que ela vazar os dados ou que ela não respeitar os dados do seu consumidor, do seu cliente, qual é a sanção que ela pode sofrer? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, hoje você teria sanções referentes analisando o princípio de proporcionalidade e razoabilidade. Por exemplo, para grandes empresas, pode ser muito utilizado uma sanção pecuniária de pagamento de multa de 2% do faturamento bruto da empresa. Ou multas diárias, e também pode ser utilizado a suspensão do uso desses dados. Certo. Né? E o que acontece? Utilizando também, não vai utilizar apenas a Lei Geral de Proteção de Dados, as multas previstas na legislação de proteção de dados, mas também pode utilizar conjuntamente o direito consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Pode utilizar também legislações referentes à Anatel. Então, pode ter dupla punição. Uma de um órgão fiscalizador e outra da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo. Então, e de repente, a forma como está sendo utilizada, ela pode não estar prevista uma sanção na LGPD, no entanto, ela pode ser um dano moral para uma pessoa que está previsto no Código Civil, até no Código de Defesa do Consumidor. Com certeza. E hoje temos conhecimento de uma multa maior de R$500 mil que o PROCON do Mato Grosso do Sul aplicou.
Aplicou uma multa de R$500 mil para uma empresa com certeza. que feriu a LGPD. E não utilizou a base da aplicação da multa pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque hoje, para aplicar a multa prevista na legislação de proteção de dados, seria apenas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas nada impede de um agente de trânsito, um agente de fiscalização do trabalho, um agente de fiscalização do PROCON aplicar uma multa conjuntamente. Então, por exemplo, essa empresa ela levou uma multa de R$500 mil. Ela pode levar uma outra multa de mais R$500 mil pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo. Isso, claro, que vai depender da justificativa e da defesa. Foi o PROCON, que é um órgão fiscalizador do direito de defesa do consumidor, do CDC. No entanto, a fiscalização pela LGPD não aplicou sanção nenhuma para ela, por enquanto. Por enquanto. O processo está em aberto para averiguar. Então, por exemplo, você abre uma reclamação no PROCON, o PROCON ele também tem essa autonomia de passar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive para fins de pesquisa. O que é a Autoridade Nacional de LGPD? Hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi prevista primeiramente na Lei Geral de Proteção de Dados em 2019 e apenas em 2021 ela começou a ser estruturada. Em 2022 essa estrutura ela ficou completa. Hoje tem feito muitos estudos nessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados para verificar como que vai ser essas aplicações de multa. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem a responsabilidade de apoiar a parte legislativa e fiscalizar a execução das normas. E também ela gera estudo como um suporte para os outros órgãos utilizar a base legal da LGPD. Certo. E ela fica na capital nacional? Isso, ela fica em Brasília. Em Brasília. E um consumidor, um cidadão no geral, às vezes ele não tá nem foi cadastrado como consumidor, vamos falar até de eleição, e ele se sentiu ferido em referente a isso que a gente está falando aqui sobre a LGPD. Como que ele pode denunciar? Aonde que ele faz essa denúncia? Ele faz essa denúncia diretamente no PROCON, no Direito do Consumidor, e ele também, conjuntamente, pode fazer essa denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, através do site. Então, são duas denúncias que poderiam ser feitas. Certo. Nesse caso. Entendi. Então, até falando sobre eleições, né? Agora a gente está aí nesse período eleitoral, eleições esse ano que a gente chama de nacionais, né? Que são para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, eleições maiores. E a gente vê que as pessoas estão sendo bombardeadas com mensagens, com informações, apesar de a legislação eleitoral já proibir o compartilhamento de mensagens em massa. O TSE foi bem categórico com isso, mas as pessoas no Brasil não respeitam nada, né? Lei nenhuma, porque a sanção muitas vezes ela é mínima e vai. E além disso, a gente sabe que é exigido que o candidato ele informe aonde ele conseguiu esse banco de dados. Por mais que ele mande a mensagem pessoal, ele tem que ter uma orientação de onde ele conseguiu esse banco de dados, inclusive conseguir comprovar isso. Mas do nada a gente está lá mexendo no WhatsApp, vem aquela mensagenzinha do número que a gente nunca viu na vida, a pessoa falando do candidato que a gente nunca teve contato nenhum. E aí a gente vê que o cidadão, o eleitor, diferente do consumidor, está sendo lesado, né? Isso tem acontecido com frequência. Que forma que a gente pode prevenir isso? Que forma que você acha, analisando pela LGPD, que o Brasil pode avançar um pouco mais para poder travar isso, para que o consumidor, o cidadão não seja bombardeado com essas mensagens? Primeiro, o brasileiro tem que criar a arte de questionar, né? O porquê desses dados, né? O porquê que a pessoa utilizou os meus dados e quem utilizou esses dados e por qual motivo, aonde eu passei os meus dados. E outra, ela precisa ter uma responsabilidade de memória, né? Lembrar aonde eu passei os meus dados. Né? Por exemplo, for um dado público, aí realmente não precisa de consentimento. Porém, não é porque de qualquer forma, isso, né? Não é por causa disso que eu vou ficar ligando o tempo todo, oferecendo serviço, aí utilizo o Código Civil. Certo. Né? E nesse caso,
também a arte de questionar e a arte de denunciar, até para um bem comum. Hoje uma denúncia, o cidadão brasileiro precisa entender que quando você denuncia, você não busca apenas o seu direito, você busca o direito da sociedade. Porque o momento que a sociedade ela para de denunciar, a fiscalização ela para de aplicar multa também. Certo. E a normalidade falsa de um país acaba sendo soberano. Então ela precisa denunciar, e pode ser denunciado se for o direito do consumidor, no PROCON. Se for um caso, por exemplo, de eleição, pode ser uma denúncia diretamente na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo. Ou até no TRE. E com certeza, né? Em junção. É um outro canal também. E levar 3 multas ainda. Ou de repente ficar até inelegível. Com certeza, inelegível. Como ele tá fazendo. Né? E olha, tanto é interessante, pode levar um processo de indenização cível na justiça comum, pode levar uma inelegibilidade na justiça eleitoral e pode também receber uma multa de 2% do faturamento bruto ou de suspensão do uso dos dados. E assim, vai quebrar o partido, vai quebrar o apoiador, o candidato, é terrível. Sim, e a gente precisa... Então, o ponto principal é esse, né? Tem que partir do cidadão essa denúncia, né? Porque, de fato, as autoridades elas não têm nem contingente de pessoas suficiente para fiscalizar isso. Começa pelo seguinte, o WhatsApp já demonstrou, por exemplo, inúmeras vezes que eles têm criptografia de ponta a ponta, que não conseguem colaborar com a justiça porque eles não têm acesso aos dados do consumidor, do usuário, né? E aí como é que a autoridade entra no meu WhatsApp para saber o número que eu recebi que eu não fui a pessoa que eu quis? Então eu que tenho que fazer uma denúncia, não é isso? Com certeza. E nesse pleito eleitoral eu já vi vários casos aqui de pessoas que compartilham várias mensagens de WhatsApp e os colegas denunciam aquelas mensagens no próprio WhatsApp. E o WhatsApp derruba o WhatsApp a conta daquele usuário que compartilhou um monte. Aí ele tem que ir lá e fazer uma justificativa de que é uso pessoal, tá? Tentar justificar para recuperar. E se ele não conseguir, ele perde aquele número de WhatsApp. Acredito até que já é até a previsão da LGPD que o WhatsApp está aplicando, né? Com certeza. E olha, não basta apenas justificar, você precisa também provar que você utilizou os meios adequados para evitar algo assim. Né? Então, assim, não utilizando, foi sem querer. Não. O ideal é realmente justificar e até o confessar, né? Quem vazou os dados foi responsável, ele precisa confessar. Eu sou responsável. Até a aplicação da multa hoje, ela minimiza, né, os danos. Né? É uma multa menor, bem mais inferior do previsto. Pode ser utilizada. Agora, a maioria das multas aplicadas, ela está no assunto de compartilhamento de dados a instituições parceiras, associações parceiras. Então, esse é um prejuízo muito grande. Né? Então, eu peguei os dados com fulano tal, com o indivíduo tal. Não. Tem que estar claro a situação. Entendi. Não adianta só eu falar que eu peguei os dados com outra empresa parceira. Por exemplo, aqui, a Cartão Tech. A Cartão Tech tem um cadastro dos seus clientes, é a nossa parceira aqui. Se ela compartilhar os dados com o Boletim Goiás, não justifica só esse compartilhamento de dados. Eu tenho que deixar isso de forma mais clara a utilização desses dados. Isso mesmo. Uma plataforma digital ela precisa estar clara às empresas parceiras. Né? E também no termo de privacidade, a previsão que essa empresa parceira ela pode pegar os dados. E também não apenas ter o uso desses dados, mas precisa estar claro como ela vai utilizar esses dados. A empresa parceira, para qual fim? Oferecer serviço? Certo. Né? Então tem que estar claro todas as nuances, né? Entendi. Não pode ficar uma coisa vaga. Entendi. Tem que estar bem amarradinho. Então, bem amarradinho. Num termo de consentimento, por exemplo, não adianta só falar que eu autorizo a utilização dos meus dados nessa empresa e na tal empresa. Tem que especificar que utiliza naquela empresa para tal fim e tal fim. É isso? Inclusive, isso mesmo. Inclusive, no termo de privacidade, precisa estar a expressão empresa parceira e o site onde consta essas empresas parceiras. Né? Se for possível, até um link. E nesse site está lá, a empresa parceira é o quê? Boletim Goiás, etc. Entendi. Porque até não é recomendável você ter
ter os nomes dessas empresas parceiras no termo de privacidade, porque sempre vai mudando. E quando você muda uma privacidade de dados, tem que avisar para todos os usuários. E se você não avisar para os usuários, simplesmente aquele termo de privacidade de dados ele vai se tornar inválido. Entendi. Pela legislação. Certo, porque houve uma mudança que a pessoa não está ciente, não está consciente daquela mudança. Isso mesmo. Você aceita mais um cafezinho? A gente troca de xícara aqui. Não, eu tô ótimo, satisfeito aqui. Vou tomar um cafezinho rancheiro aqui. Diretor, aceita um cafezinho aí? Por hora não, obrigado. Então, e um pãozinho, pão de Goiás. Pão de queijo é bom, não, viu? Esse pão de queijo aí eu não vou negar. Esse pão de queijo é... Goiano gosta de pão de queijo, né? Nossa, eu desde criança, o lanche de escola é um pão de queijo. Um pão de queijo. Depois chegar em casa e comer mais um. Esse gosta de pão de queijo mesmo. Pão de queijo Goiás. Pão de Goiás. Bom demais. Esse assunto é bem interessante, Daniel, porque aqui a gente fica falando na vertente aqui de empresário, que isso é muito importante para nós, né? De comunicador. A área do direito, porque a área do direito é muito vasta, é uma área que eu não aprofundei, e isso para mim também tem me trazido, assim, esse bate-papo tem me trazido um conhecimento grande, e principalmente como consumidor, né? Porque antes de tudo eu sou consumidor, e a gente consome todos os dias, né? Todos os dias a gente consome. A LGPD, ela pode nos colocar num mercado mais à frente. É isso que eu quero posicionar. Eu, por exemplo, como empresário, eu posso ganhar espaço no mercado por estar veiculado à LGPD. E também, como consumidor, eu posso buscar empresas que estão de acordo com a LGPD e começar a filtrar isso. Eu não vou comprar de empresa que não está respeitando os meus dados. Então, o consumidor não tem apenas, eu como consumidor não tenho apenas que só denunciar, mas eu também tenho que começar a dar a minha sanção para essas empresas. Recebi uma ligação, recebi uma mensagem de uma empresa que eu nem compartilhei os dados, ou seja, essa empresa não está cumprindo o que a legislação prevê, ela está ferindo a legislação e não está me respeitando como consumidor. Então, essa empresa aqui não merece ter o meu dinheiro, né? E com certeza, muita gente fala, as multas não estão sendo aplicadas de formas habituais. Eu falo que ainda, porque a gente teria alguns órgãos fiscalizadores que aplicam essas multas, porém, quando começar a aplicar de forma habitual, as empresas vão realmente ter sanções significantes, não só empresas, instituições, associações, e a empresa que estiver adequada à legislação, ela vai entrar no mercado e uma concorrência enorme vai ficar desse tamanho. Por quê? Porque o exterior, que já é obrigatório, a lei europeia obriga dessa adequação, vai olhar para essa empresa que está adequada de uma forma diferente. Então, ela, além de promover uma parceria, ela vai fornecer recursos para que essa parceria seja efetiva. Portanto, é interessante. De boca cheia aqui de pão de queijo, mas, de fato, muito interessante. E o judiciário hoje, brasileiro, ele já está atuante nesse ponto? Porque você falou da autoridade de proteção de dados, falamos aí do PROCON, que já é um órgão que existe há anos, fiscalizando e aplicando mesmo o Código de Defesa do Direito do Consumidor. Agora, o nosso judiciário, ele está atuante, ele já está preparado para agir com a LGPD? Com certeza. O judiciário, a realidade, ele foi o primeiro. Ele já aplicava essas indenizações com base no Código Civil. Hoje, fortalece ainda com a base da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, a gente tem decisões que uma indenização de R$10 mil pelo fato de compartilhar um dado uma empresa parceira que não está previsto no termo de privacidade. Simplesmente por esse fato, né? A gente fala, é um pequeno fato, mas é um fato que tem um prejuízo enorme. Sim. Porque isso vai gerar o quê? Um transtorno, uma imprudência na ligação, até mesmo uma discriminação, né? Por que apenas os meus dados estão sendo vazados e os dados
da pessoa Y, né? A pessoa X. Então, tudo isso é levado em consideração. É até pelo princípio da privacidade, né? Que a pessoa tem, então já vem aplicado isso aí há tempos, né? Princípio constitucional de que a gente tem que ter o direito à privacidade e então o judiciário já vem aplicando nesse sentido. A LGPD veio para fortalecer isso, deixar de forma. Isso, no judiciário teria multas de R$200 mil, já prevista R$500 mil. Então eu falo que muitas pessoas estão achando que a lei não está tão ativa nas autoridades, nos órgãos fiscalizadores, no judiciário. A realidade está bem ativa. Hoje o judiciário aplica multa, a administração aplica multa e os órgãos fiscalizadores também aplicam multa. A autoridade ela veio para somar, agora eu aplico multa. Mas antes estava lá o PROCON e o judiciário. Certo, é mais uma para poder somar isso aí. E é a única que pode suspender os dados, né? O que é suspender os dados? Suspender os dados é eu falar para a empresa, olha, você não vai pegar mais dados pessoais de ninguém. Você vai ficar suspensa até se adequar à legislação. Entendi. Então pensa isso numa grande empresa de comunicação. Pensa isso por exemplo, numa startup que está começando, né, recente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque tudo isso hoje é negócio, né? Inclusive a gente gravou o episódio que teve no ar na semana passada sobre mídias digitais, né? E estratégias de vendas. Foi com o Whindersson. Porque hoje o meio digital tudo é comunicação de dados, né? A gente, por exemplo, tem os ads, que a gente chama, né? O Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, que são as plataformas de venda dessas redes sociais. E eu, para poder vender o meu negócio, sabendo qual que ele é, por exemplo, eu tenho um negócio de jujuba, então eu vou vender isso aqui para crianças ou para locais de festa. Então eu tenho aquele público específico. Aí na hora que eu vendo no meio da mídia social, eu coloco esse produto direcionado àquele público. E como é que eu coloco ele direcionado àquele público? Porque essas empresas têm essas informações de dados ali, as preferências dos públicos e que público é esse, né? Então, hoje, a gente viu isso aí com esse avanço do Facebook, a utilização dos dados dessa grande rede social, e o quanto isso é importante para o negócio, né? Hoje o negócio ele é mais dados do que o produto mesmo que ele vende. Com certeza. Hoje a vida é compartilhamento de dados, a vida é armazenamento de dados. A realidade é que isso está ficando, como diz, mais concreto, né, com a legislação. Porém, já existia, né? O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é trazer dignidade ao cidadão, né? Gerar essa dignidade, efetivar essa dignidade. Por exemplo, o que eu vou passar, ela tem que ser levada em consideração. Precisa ser armazenada da forma correta, eu preciso ser protegido. E a realidade, a aplicação da legislação de proteção de dados vai evitar até muitas punições administrativas. Né? Do PROCON, vai evitar indenizações, né? E sai muito mais barato, então. É importante falar isso aí para o empresário que está nos vendo, né, nos assistindo, para o empreendedor que está iniciando, que é muito mais barato você ter um assessor que vai te direcionar a utilização disso no meio digital, no meio físico, do que correr risco e depois ter uma multa enorme, né? Multa de R$500 mil, claro, a empresa é muito grande, mas de qualquer forma, multa de R$10 mil para um empresário que está começando uma startup, é muito dinheiro e você deixa de investir no seu negócio. E fora a imagem, né? Porque hoje o empreendedor que está iniciando ele precisa zelar de forma criteriosa com a imagem. Porque, como diz, a primeira imagem é o que é o que conta. Sim. Tudo que esse empreendedor for fazer, o cidadão ele vai lembrar, olha, aquele empreendedor que permitiu que o vazamento do dado acontecesse isso, aquilo, sofreu aquela indenização, né? E como diz, vazar dados é tão comum, da mesma forma, o empreendedor iniciante ele precisa zelar para não vazar, porque ele sabe que os dados vão vazar, as informações vão vazar se ele fizer algo errado. É por isso que eu até falo para os empreendedores, zelem com a organização. A legislação de proteção de dados ela veio com esse objetivo, zelar com o titular, zelar com a dignidade do consumidor. E como mesmo eu falei hoje, você zela com a organização, você chama investidores. E são os melhores, são investidores europeus. Sim, então a imagem, o melhor é isso, é você
posicionar como algo, uma empresa séria, uma empresa que de fato respeita a legislação e busca parceiros sérios para esse negócio. Para as pessoas que nos assistem e quiserem saber um pouco mais, Daniel, sobre LGPD com você, aonde que elas acessam, tem algum canal, uma rede social que elas possam te seguir, te acompanhar para entender um pouco mais sobre esse mecanismo e tirar algumas dúvidas. Você pode falar para essa câmera aqui. Hoje fique à vontade, o meu Instagram, danielcastro.adv, né? Fiquem à vontade de perguntar, tirar alguma dúvida, né? Então eu estou sempre disponível. O meu e-mail também, né? Caso desejem encaminhar alguma informação, pedir alguma orientação, né? Que é danielalmeidacadv@gmail.com. Eu estou à inteira disposição, caso precisarem. Que bom, Daniel. E é assim, é novo, como comecei falando isso, é um tema muito novo, recente, necessário ser discutido, necessário a gente trazer isso aqui. A gente sempre busca pautas que de fato possam trazer alguma repercussão para a sociedade, possa mudar algo e instruir. E esse é um tema importante, porque as pessoas escutam falar algo mais ou menos, não sabem, e às vezes não entram no assunto, não estudam, não buscam. Mas é importante buscar, então, um profissional da área que vai, porque você está preparado para isso, você estuda isso constantemente. Buscar um profissional da área, ter essa assessoria para poder não sofrer sanções e ter prejuízo, e além do que, fazer o que é certo. Né? Com certeza, e esse profissional ele precisa entender que o seu cliente, a causa do seu cliente é a causa dele. Que ele precisa estar envolvido com o conhecimento, né? Tem o conhecimento europeu, o conhecimento da legislação europeia, tem o conhecimento histórico. Ele não precisa estar de forma isolada, focado no conhecimento legal da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um conhecimento amplo, precisa oferecer um treinamento de qualidade, né? Para todos, precisa se colocar no lugar do colaborador, do empresário, porque não é fácil se adequar. É muito, como diz, é muito fácil falar, olha, todos precisam se adequar. Aí é difícil realmente executar. Certo. Porém, o profissional ele está preparado para justificar perante as autoridades nacionais de proteção de dados, caso houver alguma dificuldade, essa empresa se adequar à legislação. Então, para o empresário sozinho se adequar é muito difícil sem esse conhecimento. Então, por isso, ele precisa procurar um profissional da área. Com certeza. E é interessante, né? Esse profissional, ele tem uma equipe, eu tenho uma equipe preparada, né, para acompanhar todo esse processo. Esse profissional, ele precisa ter um conhecimento de tecnologia da informação, segurança da informação, de direito e da legislação europeia, inclusive da GDPR. Então é uma equipe, mais amplo, né? Com certeza. Não é apenas uma legislação única, são várias, né? E além de uma legislação, a área do direito precisa da área da tecnologia, do TI, né? Inclusive. Então hoje funciona encaixado isso aí. Porque por causa da plataforma, das plataformas como são utilizadas, tem que ter um técnico de TI para poder fazer ela com certeza, porque eu preciso assegurar que aquele software realmente ele é seguro. Eu preciso assegurar que existe uma proteção no sistema, né? Que aqueles computadores também eles são seguros. Porque hoje a gente fala, né? Existe um princípio, né? Até um entendimento claro em todos os doutrinadores de proteção de dados, que não existe dado 100% seguro. Não existe. Pode ter vazamento? Sim, é claro. Porém, existe uma defesa, uma justificativa, um preparo para que esse empresário ele não sofra. Certo. E para que esse empresário também consiga novos contratos. Né? Que eu acho que falar de legislação, entendendo que eu vou me adequar apenas para não sofrer multa, é loucura. Eu preciso entender que se adequar à legislação é zelar com a minha imagem, o qual eu vou levantar o meu negócio. Nossa, interessante essa vertente. Tem que tirar isso, né, da cabeça do empresário brasileiro, de que eu não vou deixar de fazer as coisas só por conta de uma sanção, de uma lei. Inclusive, até a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Não fazer porque ele vai denunciar e lá. Eu tenho que fazer, tenho que tratar melhor cada dia mais o meu consumidor, porque eu preciso da minha imagem, da imagem da minha empresa. E um consumidor satisfeito, ele leva a informação para frente. E um consumidor insatisfeito também, né? E a propaganda negativa, ela tem uma repercussão muito maior do que a propaganda positiva, né?
E isso tem que ser respaldado. Eu falo que pagar uma multa é muito fácil, né? Às vezes vai juntando dinheiro, ou você para um tempo, o mecanismo, a indústria, o sistema para juntar esse dinheiro e paga. Agora, recuperar uma imagem é muito difícil. Né? Bem mais difícil. Realmente. Como diz, antes de advogar, eu amo empreender. Estou aí. É isso que é interessante da sua visão, Daniel, do jurídico, mas trazer isso para o seu assessorado, né, para o seu cliente, que tem algo mais do que a legislação. Tem o comércio, tem o business, né, tem o negócio, que ele é mais importante do que simplesmente a legislação. Daniel, parece que não, mas o tempo voa, né? Nossa. Aí o papo flui, a gente vai conversando, vai certeza. entrando no assunto, mas nosso tempo hoje acabou. Nossa. Foi um prazer enorme te receber aqui com a gente, falar um pouco sobre isso, um assunto sério e de profundo conhecimento seu nessa área, algo que para mim é diferente, é novo. Eu estou estudando, estou entrando, estou me adequando, porque nosso negócio, principalmente de meio digital, a gente tem muitos acessos das pessoas. E tem gente que às vezes, queria até comentar que às vezes não sabe, mas quando fala assim, LGPD, do que eles estão falando, o que é esse negócio? Só aquela caixinha simples, um exemplo simples, um deles, né, Daniel? Aquela caixinha que aparece de cookies, se aceita ou se não aceita, ali está a LGPD, não é isso? Com certeza. E é bem detalhista, né? Tudo da legislação e adequação, porque até o cookies mesmo que fala, eu vou facilitar o acesso do consumidor na minha plataforma, ele precisa estar específico, porque eu tenho cookies para marketing, tenho cookies para outras finalidades, tem a exigência legal do cookies. Então, tudo isso precisa estar claro. Hoje não é apenas, eu aceito um cookies, mas precisa ter lá a opção, as opções de cookies. Entendi. Né? Tem que ser aceito para isso, aceito o cookies para ter os dados, aceito o cookies para publicidade, para informação e sucessivamente, né? Com certeza. E hoje não ter o cookies é bem complicado, até em questão de facilitar, né? A pessoa que vai fazer uma pesquisa na internet, né? Às vezes, assim, alguns sites, pela sua origem, é difícil você ter um acesso imediato a algum conteúdo, e o cookies ele facilita. Ele faz uma pesquisa e fala assim, olha, aqui ó, o que você utilizou, né, antes. Então, tá aqui a sua última utilidade. Aí a pessoa já vai lá direto. Certo, ele facilita mesmo pelas preferências daquilo que a gente busca quando a gente entra no portal que tá vendo. Às vezes a gente até fala assim, nossa, parece que estava ouvindo eu falar o que eu queria. Com certeza. Mas é porque você estava pesquisando aquilo e na hora apareceu e você nem sabe como é que foi. Né? E eu vou te falar uma coisa, o Google utiliza isso sem a nossa permissão, assim, clara no início. Né? A nossa permissão é o seguinte, é pela rede da internet, existe uma autorização legal e automática, que uma vez que você utiliza o Google, ele já faz essa função. Então, por exemplo, você vai pesquisando muito sobre franquia, tá lá, a sua primeira pesquisa, uma franquia que você tanto pesquisa. Né? O Google ele já faz isso de forma automática, no momento que você se adequa a um navegador, você já autoriza também. E ele tem lá o termo. A partir do momento que eu acesso o navegador do Google, eu já estou autorizando ele a utilizar aquelas buscas, aquelas preferências de busca para mim, para vender aquilo como publicidade para outros locais. Com certeza. Por isso que o sistema é tão automatizado hoje. Entendi. Né? Sem eu ter que clicar em nada, ele já está autorizando. Com certeza. Por isso que a pesquisa ficou muito clara, inclusive para quem quer empreender. Basta ficar pesquisando o seu negócio e é um momento que vai surgindo atualização. Vai aparecer na sua frente. No celular, no computador, hoje até mesmo num relógio. Realmente. No relógio, que hoje está tudo moderno demais. Daniel, obrigado, cara. Eu já deixo aqui estendido o convite para uma outra participação, para a gente falar de um outro tema, ou aprofundar ainda nesse tema da LGPD, de acordo com os avanços que a gente vai vendo aí na legislação brasileira e a utilização delas, algumas nuances, algumas particularidades dela. E já fica aqui estendido. Obrigado mesmo. Olha, eu que agradeço ao Boletim Goiás, a todos. É uma honra, um privilégio, viu? E Rui, eu admiro muito, né? O seu conhecimento, você fala que eu tenho que buscar muito conhecimento, mas eu que tenho que absorver o seu conhecimento, que é imenso ainda, viu? É imenso, a gente juntos, né? Realmente, vamos longe, né? Que isso, meu amigo. Eu agradeço pela deferência, mas eu estou buscando cada dia mais aí, buscar informação, até porque o meu papel aqui ele é muito grande, né? E muito sério. É passar uma informação de credibilidade. E para isso a gente tem que trazer pessoas que nos tragam informação de credibilidade. E cada bate-papo que eu tenho aqui eu aprendo um pouco, consigo trazer isso para o nosso espectador, para o nosso ouvinte. Obrigado demais, viu, meu amigo, pela participação. Tudo agradeço a todos pela oportunidade.
Pessoal, então, para se manter informado com credibilidade, matéria de fato verificada, acesse boletimgoiás.com.br. Deixe aqui nesse vídeo sua curtida, seu comentário, compartilhe com os empresários, os amigos que precisam ver esse vídeo, entender um pouco mais, se interar sobre a LGPD. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para os nossos próximos episódios. As nossas redes sociais, Boletim Goiás. Obrigado pela paciência de vocês de sempre, obrigado pela audiência e até mais.